Uma pessoa que já foi liberada anteriormente e não cumpriu medidas cautelares e voltou para a prisão. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes, na decisão de hoje, fala em total desrespeito tanto ao judiciário como ao sistema judicial. E revela esse número significativo de descumprimentos de medidas judiciais por parte do Daniel Silveira. Exatamente, Uribe, uma boa tarde para você, para o Eli Jonas, todos que estão conosco aqui no Bastidores hoje. Uribe, como você bem disse, né, não é a primeira vez que Daniel Silveira, por quaisquer motivos, descumpre as ordens judiciais e as medidas cautelares que, até num período anterior à sua prisão, foram estabelecidas ali pelo Supremo Tribunal Federal. A gente pode lembrar, inclusive, que teve uma vez que houve uma tentativa de intimá-lo sobre um descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica na Câmara dos Deputados, quando ele ainda era parlamentar, e ele se negou a receber o mandado de intimação. Isso também gerou ali um descontentamento, né, bastante grande por parte do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal que levou a sua condenação, né, a 8 anos e 9 meses de prisão pelos ataques, né, aos ministros da corte, à democracia como um todo. A gente tem alguns trechinhos da decisão, que eu vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, para a gente ver o tom aí do ministro Alexandre de Moraes nesse despacho que ele, publicou, né, nesta manhã. Ele fala ali que logo no primeiro dia de livramento condicional, o sentenciado, no caso Daniel Silveira, desrespeitou as condições impostas. Isso tudo o Eli Jonas estava trazendo, mas só para colocar também aqui nas palavras do próprio ministro, né? Pois, conforme informação prestada pela Secretaria Penitenciária do Rio de Janeiro, no dia 22 de dezembro, retornou à sua residência às 2h10 da madrugada, ou seja, mais de 4 horas depois do limite fixado na decisão em que Moraes concedeu ali a liberdade condicional a Daniel Silveira. E aí, só para falar do primeiro parágrafo ali, anterior a esse que eu acabei de ler, Moraes dá um tom meio eu te avisei, assim, né? Fala ali, salientei que o desrespeito acarretaria o retorno imediato ao regime fechado. Então, segundo a avaliação do ministro, houve esse desrespeito, né, à ordem judicial. E aí a gente tem também um próximo trecho que fala que foi patente, né, foi explícita, né, a tentativa de justificar o injustificável, ou seja, o flagrante desrespeito às condições judiciais. E aí, abaixo, é que tem um dado também bastante interessante, em que Moraes fala que o sentenciado demonstrou total desrespeito ao Poder Judiciário, como o Uribe vinha dizendo, a legislação brasileira também, não só desta vez, mas em outras 227 vezes em que violou e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. E até ali um pouquinho acima, em negrito, o Alexandre de Moraes fala também, a liberação do hospital, se é que realmente existiu a estadia, ocorreu um pouquinho depois da meia-noite, ali, 0h34 do dia 22, sendo que a violação do horário se estendeu até as 2h10. Se houvesse ali uma identificação de que Daniel Silveira tivesse chegado no tempo ali do deslocamento entre o hospital e a sua casa, talvez o ministro Alexandre de Moraes tivesse um outro entendimento, né? Mas o fato é que o ministro entendeu que não houve justificativa, né? Mesmo se ele tivesse, mesmo que ele tenha saído do hospital à 00h34, não demoraria até as 2h10 para ele poder chegar em casa. Então ele coloca em dúvida mesmo se a internação, né, enfim, a ida de Daniel Silveira ao hospital realmente ocorreu. Certamente agora, como disse o Eli Jonas, a defesa vai precisar juntar os laudos, né, se explicar melhor para ver se consegue restaurar essas medidas cautelares. A gente lembra que, como disse o Eli Jonas, várias condições foram colocadas para que Daniel Silveira pudesse ter o direito à liberdade condicional. Entre elas, essa questão da proibição de saída de casa, né, em um determinado horário, principalmente à noite. Tem várias outras questões, né? Proibição de dar entrevistas, ele tem que indicar em até 15 dias que ele tem uma ocupação lícita. Então são mais de 10 condicionantes que foram colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes como requisitos para que Daniel Silveira possa permanecer em liberdade condicional. Para conceder a liberdade, só lembrando um pouquinho a decisão passada, né, o ministro Alexandre de Moraes disse que ele já havia cumprido 1/3 da pena. A pena do Daniel Silveira tinha
sido diminuída em alguns dias, mais ou menos uns 100 dias, devido a horários de trabalho, a horas prestadas de trabalho, de leitura. Então, pela lei, ele teria esse benefício, né, da remissão da pena. Então, isso já contabilizaria ali para cumprir esse 1/3 da pena, o que dá o direito à liberdade condicional. E, além disso, foi colocado que ele tinha um excelente comportamento dentro da prisão e que isso, então, lhe dava o direito de cumprir o restante da pena, que é de 5 anos, 9 meses e 1 dia, com término de... Opa, perdi aqui girei a página e Ao perdi vivo o é dia. assim mesmo. Vou procurar por 5 aqui, achei, de volta. 5 anos, 9 meses e 1 dia, com término de cumprimento previsto para 19 de setembro de 2030. Então, isso o ministro Alexandre de Moraes também coloca que esse restante da pena que ele tem a cumprir, agora, se tudo permanecer como está, deve continuar a ser cumprido em regime fechado. Então, vamos aguardar para ver se os argumentos da defesa vão ser, de fato, convincentes a ponto de fazer o ministro Alexandre de Moraes mudar de ideia. Mas só para concluir mesmo, a gente estava falando aqui um pouco antes, quando o ministro Alexandre coloca ali um negrito, coloca a caixa alta e fala ali, talvez essa estadia no hospital nem tenha existido, eu acho muito difícil que ele mude de ideia, mas vamos aguardar.